Vamos falar de esportes, vamos falar sobre futebol, Copa Intercontinental. O Botafogo foi eliminado do torneio depois de ser derrotado por 3-0. 3-0 foi a vitória do Pachuca do México contra o Botafogo. Os gols foram marcados por Idrissi, De Ossa e Rondon, todos no segundo tempo dessa partida. O Pachuca agora pega o Al-Ahly no sábado e, se vencer, pega o Real Madrid na decisão. Estão comigo Mili Lacombe e Renato Maurício Prado. Boa tarde, já boa noite aos dois. Mili, é aquilo, né? Não dá para ter tudo na vida. É claro que deve ter sido aí um pouco de decepção para o torcedor do Botafogo, porém, houve aplausos no Nilton Santos e no Rio de Janeiro. A torcida entende que realmente foi um ano espetacular do Botafogo, independentemente desse desfecho, né, de 2024. Boa noite, Diego, Renato, todo mundo que está aqui com a gente. Pois é, assim, é claro que é horrível perder, e acho que a torcida do Botafogo estava sonhando, né? Começou a sonhar depois de que ganhou a Libertadores e Brasileiro, vamos sonhar alto. Mas aí não fere nada, né? O que aconteceu nesse ano. Não afere absolutamente. Assim, o Botafogo estava exausto, gente. O Botafogo ganhou a Libertadores, passou alguns dias, nem comemorou direito, foi jogar o Brasileiro, ganhou, teve que fazer uma festinha com cooler e DJ ali no gramado mesmo, porque foi dali direto para o aeroporto para cruzar um oceano com 6 horas de fuso e jogar contra o Pachuca, que estava descansado, um mês sem jogar, estava se preparando para esse jogo. Então, assim, não é o que o Botafoguense e a Botafoguense queriam, mas eu acho que é absolutamente normal. Tá longe de ser um vexame, como já foram outras derrotas, né? Inclusive uma derrota aí do Flamengo, do Renato Maurício Prado. Ô, Renato, pois é, o Botafogo vem de uma grande maratona de jogos, né? Depois da partida, tivemos a final da Libertadores, o Brasileirão, que não foi final, mas é quase isso, né? Porque foi uma decisão. Então isso envolve não só o cansaço físico, mas mental também, né? Porque a gente vinha falando bastante sobre isso. Teve aí o Bastos, né, lesionado também. O resultado decepciona ou é compreensível na tua avaliação diante de tudo que viveu, né, a equipe do Botafogo? E não só viveu, mas também tudo que levou ao torcedor botafoguense ao longo de 2024. Boa noite, Renato. Boa noite, Sasa. Boa noite, Mili. Boa noite a todos que estão aqui com a gente nesse momento. Eu adoro discordar da Mili. Eu adoro. Foi um baita de um vexame. Essa é que é a grande verdade. O que não estraga o ano do Botafogo. São duas coisas completamente separadas. O ano do Botafogo é sensacional. Quem ganha Libertadores e Brasileiro na mesma temporada fez uma campanha espetacular. Mas precisava tomar de 3 do Pachuca. Olha, acho que além do cansaço, que é compreensível, mas que não foi usado por ninguém do Botafogo nas entrevistas pós-jogo. O Arthur Jorge não falou do cansaço, os jogadores não falaram do cansaço, todos estavam envergonhados, porque foi uma vergonha. A verdade é que foi uma vergonha. Gente, o Pachuca é o 16º colocado do Campeonato Mexicano atualmente. Não perdeu para o campeão mexicano, perdeu para o 16º colocado do Campeonato Mexicano. E acho que o Arthur Jorge cometeu um erro grave. Um pouco de arrogância, um pouco de soberba. Ele deve ter pensado, para ganhar desses mexicanos aí, que estão lá na rabeira da tabela, eu não preciso botar o meu time titular. E tirou 3 dos principais jogadores do Botafogo. Tirou o Savarino, tirou o Almada e tirou o Marlon Freitas. Então, o Botafogo que entrou em campo era meio que um Botafogo misto. Era meio que um Botafogo, tipo assim, não, para ganhar desse Pachuca aí, isso aqui é o suficiente. Não foi. E quando ele finalmente botou em campo todos os titulares, era tarde demais. Aí, me desculpem, eu tenho todo o respeito pelos títulos ganhos pelo Botafogo. Mas neste Mundial foi um vexame. Aliás, o maior vexame já dado por um sul-americano em toda a história do Mundial. Nunca perderam de 3-0 antes da final. Então, me desculpe, Mili, mas para mim foi um tremendo King Kong. Mili, quer fazer a tréplica? Não, Renato e eu, a gente concorda em discordar. O dia que a gente concordar em alguma coisa, eu não sei o que vai dizer. Mas o bom é isso, né? O bom é isso. O bom é ouvir opiniões diferentes. Aí o torcedor em casa palpita também. E aí cada um tem a sua opinião. Assim que é bom. Eu gosto de ouvir opiniões diferentes. Ô, Milho, o Botafogo... Deixa eu fazer uma outra provocaçãozinha para minha querida Mili. Agora, falando sério, você não acha que foi um pouco arrogância do Arthur Jorge de não começar com o time titular?
Eu acho que foi um erro. Acho que foi um erro grave. Foi, não, sem dúvida nenhuma foi um erro. Mas eu colocaria mais na. Pode ser arrogância, sim, Renato, você pode estar certo, mas eu não achei que foi exatamente isso. Eu acho que o time estava quebrado, o time estava destruído pela euforia, a euforia cansa, né? E também por causa da viagem, por causa dos jogos que foram extenuantes. Eu acho que ele deve ter pensado, eu vou poupar, porque eu não tenho muito, vou quebrar um jogador, é mais fácil eu poupar agora, e quem sabe, se eu ganhar, eu coloco esses caras depois. Pode ser arrogância, Renato? Pode. Eu não acredito que tenha sido. Eles estavam realmente levando a sério tudo isso, sabe? Mas como se lida com essa euforia? Como diria o Paulo Leminski, haja hoje para tanto ontem. Eles não conseguiram lidar com hoje. Resolveram poupar para... Perdão, Sasa. Vai lá. Pouparam para aquela história do Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. E aí o Real Madrid não chegou. O Real Madrid, coitado, está esperando não sei quanto tempo e não chega o brasileiro para jogar com ele. Tá difícil, né? E já seria difícil, mas nem chegamos até lá. Ô, Renato, é uma discussão antiga, né? O Brasil não tem um campeão mundial desde 2012. O último foi o Corinthians, né? A vencer o Mundial. Será que a gente está longe, assim, de conseguir, em algum momento, voltar a conquistar esse título? Algum clube brasileiro, tá bem né? longe. Tá bem longe, Sasa. Você Por vê quê? o Botafogo, vamos... Porque nossos times são inferiores. Essa que é a verdade. O futebol que nós jogamos aqui é de um patamar abaixo da primeira linha do futebol mundial. O Botafogo, gente, é um dos melhores times dos últimos anos no futebol brasileiro. Eu acho que ele só fica abaixo do Jorge Jesus, do Flamengo do Jorge Jesus. Que aquele era um time, embora tenha ganhado os mesmos títulos, eu acho que jogava um futebol mais encantador, mais moderno. Mas, de qualquer maneira, as conquistas do Botafogo esse ano, e a gente vendo o Botafogo jogar esse ano, ele sobrou aqui no continente. Ele sobrou. Ele é disparado o melhor time do continente. Aí você vê o melhor time do continente chegar lá e tomar de 3-0 do Pachuca. Se tivesse sido assim, não, o Pachuca se fechou todo, o Botafogo bombardeou horrores, deu azar, o goleiro pegou tudo, num contra-ataque os caras foram lá e fizeram 1-0. Como o Internacional ganhou do Barcelona, do Ronaldinho, com o gol do Cabiru, aí você tenta, puxa vida, pesou a perna, tá? No final tomou contra. Mas não foi isso, gente. O Pachuca já começou o jogo melhor do que o Botafogo. O Botafogo só foi equilibrar um pouco o primeiro tempo a partir dos 25 minutos. Antes só dava Pachuca. E na volta para o segundo tempo, o Pachuca logo de cara meteu o gol. E eu acho que ficou feio. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Estou com muito medo de como vai ser esse super mundial no meio do ano. Porque realmente não é só o Real Madrid. A gente vai pegar Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, PSG. A gente vai pegar uma posição de gigante. E olha, a diferença é muito grande. Vamos ver. Tomara que o futebol nos surpreenda. Como às vezes ele nos surpreende, nem sempre. Vou para o intervalo aqui, a gente já volta falando mais sobre o futebol, sobre negociações também. Agora chegou a hora de especular, né? O mercado do futebol está como agora? Está agitadíssimo com as transferências, possíveis transferências, até aquele lobby, aquele empresário que chega ali e fala com o jornalista, vai ser vendido aqui, para tentar valorizar o passe do jogador dele. Tem muito disso. A gente volta no instante só, pessoal. Fica aqui com a gente. Ainda falando do Botafogo, para quem está aqui com a gente na transmissão na internet, o torcedor do Botafogo, Mili, tem motivos para reclamar? Você acredita que não, né? Pelo seu primeiro comentário, né? E me parece que até eles não reclamaram tanto, né? Eu acho que sentiram um baque, como não poderia ser diferente, mas ok, vai. Libertadores, Brasileiro, tudo junto assim no mesmo ano, já tá bom demais, não? Eles estão no céu, né? Os torcedores e as torcedoras do Botafogo estão no céu. Aqui chegaram no céu e falaram, olha, talvez tenha aqui um andar um pouquinho mais acima. Vamos tentar? E não rolou. Não rolou, mas eu acho assim, eu não, os meus colegas botafoguenses e amigos e familiares não pareceram nem um pouco abalados com essa derrota, não. E eu vou te falar, eu acho que eu não estaria. Foi um ano, como o Renato falou, foi um ano memorável. O Botafogo sobrou. Ganhou os 2 torneios, e só o Flamengo tinha feito isso. Acho que não tem botafoguense triste hoje, não. Sacode a poeira e celebra, porque é para se celebrar mesmo um ano como esse. E o Botafogo, né, então, Renato? Um pouquinho envergonhadinho, né? Um pouquinho envergonhadinho, né? Mas assim, pensando bem essa vergonha. Pensando no histórico do Botafogo, né? O ano passado, como foi, por exemplo, com tanta frustração, me parece que essa frustraçãozinha no final do ano me parece que diante de tudo que foi, né, Renato? Parece que não
Pode até... eles ficaram bravos, queriam avançar pelo menos um pouco mais, mas eu acho que o sentimento e a... Como é que fala? O orgulho do time, acho que sobressai nesse momento, não? Não, o saldo é positivíssimo. Não tem como deixar de reconhecer isso. Entendeu? O Botafogo nunca tinha vencido uma Libertadores, gente. Aí o Botafogo ganha a Libertadores e ganha o Brasileiro que ele não ganhava há 25 anos. Então, gente, é claro que é. Só que bateu uma vergonhazinha hoje. Sabe por quê? Porque se tivesse perdido para o Real Madrid, tudo bem. Agora, perder do Pachuca nas oitavas de final... Perder para o Pachuca, como foi o Botafogo. Conta pra gente qual que é o sentimento do torcedor do Botafogo, Renato, agora para todo o nosso público. Eu acho que nesse dia uma certa vergonhazinha. Porque realmente ninguém esperava essa derrota para o Pachuca. No ano inteiro é de glória, né? Pô, nunca ganhou a Libertadores, ganhou a Libertadores esse ano. Não ganhava o Brasileiro há 25 anos, ganhou na mesma temporada. O balanço do ano para o botafoguense é genial, é espetacular. Mas não desse vexamezinho no final, né? Vamos assim dizer, jogaram água no chope do botafoguense. Ele está com um barril de chope enorme, mas o de hoje que ele pegou para beber, jogaram água. Porque o pior foi o que eu estava falando aqui, não é perder não é perder do Real Madrid. Vai no Mundial, chega no final do Mundial e perde do Real Madrid, pô, espetacular. Agora, perder do Pachuca, o Brasil nunca, os sul-americanos nunca tinham disputado a oitava de final. O primeiro que disputa a oitava de final é o Botafogo. E toma essa sapatada. Hoje tem uma vergonhazinha assim, não tem a menor dúvida. E eu vi muitos amigos botafoguenses falando disso. Eu ia te perguntar isso, né? Se essa visão é a sua visão ou é a sua visão assim, um pouquinho flamenguista sobre o jogo de hoje. É claro que tem uma visão flamenguista, óbvio. Mas eu estou te falando, baseado... Eu tenho muitos amigos botafoguenses, muitos. E que no Facebook estavam levitando. No Facebook, aliás, o Facebook está dando bug hoje. Mas mesmo assim eu consegui ver muitos botafoguenses cuspindo marimbondo. Cuspindo marimbondo pelo fato de ser contra o Pachuca. E pelo fato do Arthur Jorge não ter botado os titulares todos desde o início. É verdade. Claro que daqui a 3 dias o cara não está nem lembrando disso, está lembrando só da Libertadores e do Mundial e do Brasileiro. Mas hoje pagou um mico que não precisava. Verdade. Acho que estão na ressaca ainda da festa também, né? Então fica aquela dor de cabeça, mas logo eles retomam o bom humor, porque o ano que vem promete ser agitado novamente para o Botafogo. Vamos sair um pouco aqui das 4 linhas.